Olá, tudo bom? Meu nome é Irineu Ruiz, professor de Direito Constitucional aqui do Nova Concursos. Prazer ter você conosco aqui no nosso canal do YouTube. Vamos iniciar nossa revisão de véspera para o TRF4. Lembrando, aqui é uma revisão, vamos abordar aí os principais pontos da sua prova. Selecionei algumas questões, alguns pontos para trabalharmos dentro do direito constitucional, tá bom? Primeiro ponto que eu quero iniciar aqui nossa aula com você é falando aqui da questão do artigo 2º. O artigo 2º aqui é importante você lembrar que ele fala: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o poder judiciário. Lembrando que esses três poderes, eles exercem funções típicas e também as funções atípicas. Algumas vezes a FCC fala para você função preponderante ou não preponderante, são sinônimos, tá bom? Então a função típica do legislador é criar as normas, do judiciário é exercer a jurisdição e do executivo é realizar a administração. E ao mesmo tempo que ele exerce a função típica, eles também exercem as chamadas funções não preponderantes dos outros dois poderes do qual eles não fazem parte. Então, por exemplo, o judiciário, função típica, jurisdição, e funções atípicas, tanto a função de legislação quanto a função de administração. Por exemplo, criando as normas internas dos tribunais e ainda administrando a máquina do poder judiciário, beleza? Um segundo ponto que eu quero tratar com você é um artigo muito importante, na verdade é uma distinção, não me confunda, e a FCC sempre cobra isso. Artigo 1º não pode ser confundido com o artigo 3º da Constituição. Repare, o artigo 1º, ele vai falar dos fundamentos da República, ao passo que o artigo 3º, ele vai nos traçar os objetivos da República. Então toma cuidado com isso, que a banca FCC volta e meia ela explora isso na sua prova, tá bom? Vamos lá, vamos lá. O artigo 1º, ele trata para nós os fundamentos da República. No total, nós temos 5 fundamentos. Dá uma olhadinha na sua tela quais são. Soberania, não vou aprofundar todos eles. Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e a livre iniciativa e o pluralismo político. São 5 fundamentos que vão dar origem aqui a nossas letrinhas, Socidiva Plu. Professor, o que é isso? São as iniciais aí dos nossos fundamentos da República. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Pontos importantes aí para você que vai fazer prova do TRF. Agora perceba, os objetivos fundamentais da República, eles são diferentes. A quantidade de objetivos é muito maior. Então vamos lá, dá uma olhadinha. Primeiro objetivo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Bonita a frase, né? Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tudo isso é onde o Brasil pretende chegar enquanto uma república. Perceba. Opa, o professor se atrapalhou aqui, perdão. Dá uma olhadinha. Próximos aqui, ó. Opa, o professor se atrapalhou aqui. Então, os nossos objetivos, eles visam aqui trazer para nós as questões relacionadas aos nossos objetivos fundamentais. O professor passou errado aqui os slides, desculpa. Esses 4 objetivos, nós temos aqui a nossa estruturação. Com garra, erra pouco. Então, repare, construção de uma sociedade livre e justa, garantir o desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, da marginalização e a redução da desigualdade, e aqui a promoção do bem-estar de todos. Professor, mas pouco com promover, eu sei, mas pelo menos fica uma frasezinha aí para você conseguir acertar. Então não confunda os objetivos com os fundamentos da República. São 2 pontos aí diferentes para você que vai prestar concurso do TRF. Vamos lá. Agora, os princípios do direito internacional. Esse ponto também é muito cobrado pela banca FCC. Então, quais são os princípios que vão nortear a atuação do Brasil em âmbito internacional? Vamos lá, começa comigo. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção,
igualdade entre os estados, depois, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilos políticos. No total são 10 princípios e eles vão gerar para nós aqui uma frasezinha. É simples, mas serve para você memorizar. Dá uma olhadinha. Ainda não comprei recos. Olha que massa. Ainda não comprei recos. Então repare, quando você analisa essas frases, você vai ter aqui os nossos princípios do direito internacional. Autodeterminação dos povos, depois independência nacional, defesa da paz, não intervenção, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo, concessão de asilos políticos e a solução pacífica dos conflitos. Como é que são as perguntas aqui da FCC? Ele vai te colocar algum dos objetivos, algum dos princípios ou algum dos fundamentos e vai confundir na sua cabeça a existência deles. Então isso aqui é importante que vocês tenham muito claro o que é objetivo, o que é fundamento, o que são os princípios, para que você não confunda isso na hora da sua prova, tá bom? Belezinha? Agora vamos lá, já que estamos falando da questão internacional, aqui eu queria chamar a sua atenção no artigo 4º, parágrafo único. Olha o que ele fala. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Repare, só uma observação. O nosso constituinte originário, ele falou de uma comunidade da América Latina, ou seja, uma comunidade latino-americana. E muitas vezes a banca fala para você uma comunidade europeia. Perceba, o Brasil está longe pra caramba da Europa. Então nós estamos falando aqui de uma comunidade latino-americana para ter aí uma formação política, uma formação social e uma formação cultural. Começou isso aí, um berço disso é a questão do Mercosul, beleza? Tranquilão? Vamos lá. Falando de cenário internacional, tratados internacionais, ponto importante aí, repare que eu saltei do artigo 4º e fui para o 5º, parágrafo 3º, ele fala: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Vamos lá, algumas observações importantes. Primeira observação, perceba, esta redação ela decorre da emenda constitucional 45, que ficou conhecida como a reforma do Poder Judiciário. Eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Dá uma olhadinha. Todos os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados antes da emenda constitucional 45, eles não vão estar sendo protegidos por essa figura aqui, que é a equiparação às emendas constitucionais. Isso aqui só ocorre após a emenda constitucional 45. Vamos lá. O que a FCC gosta de pentelhar a tua vida? Tratados, dá uma olhadinha, tratado não, infeliz, o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica, o Tratado de Direitos Humanos do continente americano, ele trata de uma questão que sempre aparece. Repare, o Pacto de São José da Costa Rica, ele entrou no nosso ordenamento jurídico antes de 2004. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, em que pese ser um tratado de direito internacional que versa sobre direitos humanos, ele não tem o status de emenda constitucional. Então, você tem que lembrar que o Pacto de São José, segundo a jurisprudência do STF, ele é supralegal e, ao mesmo tempo, infraconstitucional. Ela pode perguntar das duas formas. O pacto ele está acima da lei, mas abaixo da Constituição. Agora, se o nosso Tratado de Direitos Humanos Internacional ele for aprovado, repare, o mesmo quórum da emenda constitucional, 2 casas, 2 turnos, por 3/5 dos seus membros, ele passa a ter, olha o termo que o nosso constituinte usa, equivalente à emenda constitucional. Ele passa a ter o status de norma constitucional, tá bom? Cuidado aí com essa peculiaridade para você não cair em pegadinha na sua prova. Vamos lá, vamos lá. Uma curiosidade.
Depois que foi alterado a nossa Constituição Federal, a primeira lei que passou a ter aí o status de emenda constitucional, essa daqui, olha que massa, que massa. A primeira convenção que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência. Ela ingressou no nosso ordenamento jurídico por força do Decreto Legislativo de 2008 e foi promulgada pelo Decreto do Presidente em 2009. Perceba, essa foi a primeira norma de direito internacional versando sobre direitos humanos que passa a ter a equivalência ou status de emenda constitucional, tá bom? Por isso que volta e meia é importante estudar aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a norma interna, tratando desses assuntos por conta da sua importância em âmbito internacional. Vamos lá. Característica dos direitos humanos. Vamos começar aqui, muito rápido isso aqui. Imprescritibilidade. Perceba, os direitos humanos e os direitos fundamentais aqui, eles passam a ser imprescritíveis, não estão sujeitos a um lapso temporal para serem utilizados. Depois, inalienabilidade. Só um detalhe, eu escrevi direitos humanos aqui, mas é direitos fundamentais, tá bom? Foi erro na hora que o professor digitou. Inalienabilidade. Eles não podem ser alienáveis. Só toma cuidado. Inalienabilidade não significa dizer que você não pode vender alguns elementos dos direitos fundamentais. Você não pode vender o direito em si. Vou dar um exemplo. Por exemplo, dá uma olhadinha, esse mouse é propriedade do Nova. O Nova pode vender esse mouse se ele quiser. Então ele está desfazendo do direito constitucional de propriedade consubstanciado nesse mouse. Mas se ele quiser, ele não pode abrir mão do seu direito fundamental à propriedade, por mais que ele queira não exercer, mas o direito vai estar efetivamente preservado pela Constituição. Depois, irrenunciabilidade. Você não pode renunciar ao direito fundamental. Próxima figurinha, inviolabilidade. Você não está sujeito à violação desses direitos fundamentais. Toma cuidado com esse ponto aqui, a inviolabilidade da intimidade, a inviolabilidade da moradia, a inviolabilidade da vida íntima da pessoa. A FCC sempre cobra isso de você. Universalidade. Todos estão sujeitos aí aos nossos direitos fundamentais, sejam brasileiros natos, naturalizados, inclusive os estrangeiros que residem no país ou que estão aqui de passagem. Isso já é posição jurisprudencial dos tribunais superiores. Depois, efetividade. Esses direitos fundamentais têm que ser efetivados dentro do nosso ordenamento jurídico. É um grande problema aqui, a efetivação dos direitos fundamentais. Existe um lapso muito grande entre a previsão constitucional e a realidade da sociedade, muitas vezes quase que intransponível. Depois, a interdependência. Então perceba, os direitos fundamentais, eles são emaranhados. Um direito fundamental ele vai se emaranhando, vai se grudando ao outro. Existe uma relação de dependência entre um e os demais. Depois, complementariedade, um vai complementar o outro. E o ponto aqui também importante, relatividade. Perceba, os direitos fundamentais, eles não possuem uma natureza absoluta. Nenhum direito fundamental é absoluto. Repare, nem o direito à vida ele é absoluto. Sendo que nosso próprio artigo 5º ele traz a possibilidade da aplicação da pena de morte diante de caso de guerra, declarada lá pelo presidente da República, nas formas do artigo 84. Isso é uma característica dos direitos fundamentais, eles sempre são relativos. O conflito entre um direito fundamental e outro vai fazer com que sofra aquilo que nós chamamos de ponderação. Vai verificar, diante do caso concreto, qual dos direitos fundamentais melhor se adequa à solução daquele caso. Agora perceba, ponto interessante também é a posição do Canotilho acerca dos nossos direitos fundamentais. O Canotilho fala, olha, os direitos fundamentais, eles são normas abertas. O que quer dizer isso? Perceba, todo o rol dos nossos direitos fundamentais previstos em sua essência no artigo 5º da Constituição, ele é um rol meramente exemplificativo. Perceba, a Constituição traz os principais casos de direitos fundamentais e não esgota dentro de si mesmo, esse rol. Ou seja, existem outros direitos que
que podem ser incluídos, outros direitos que podem ser acrescentados, ou muitos até mesmo não estão nem criados. Por exemplo, direito à felicidade é um direito que se busca aí, que se pretende colocar dentro dos textos constitucionais. Isso traz a comprovação de que o direito fundamental é uma norma aberta. Além disso, olha que interessante, o artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros. Perceba, não excluem outros. Ela traz a comprovação do que Canotilho fala. Perceba, não excluem outros. Ou seja, nós, artigo 5º, trazemos alguns. Continua lá, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, nosso rol de direitos fundamentais, eles são exatamente não taxativo, são meramente exemplificativo. Um outro ponto que eu queria chamar a sua atenção são as dimensões dos direitos fundamentais, ou os direitos humanos. Essa mesma pergunta, eles são muito parecidos. Então perceba, quando nós olhamos as nossas dimensões ou gerações dos direitos fundamentais, existem, dependendo do doutrinador que você estiver utilizando, 5, 6, até 7 dimensões. Mas o clássico na prova do UFCC é cobrar 3 dimensões, 3 primeiras dimensões, tá bom? Para você lembrar isso aqui, associar, lembra do lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Ele traz para você as 3 primeiras dimensões: liberdade, igualdade e fraternidade. Repare, primeira dimensão são os chamados direitos civis e direitos políticos. São direitos que visam garantir e assegurar a liberdade do indivíduo em face de um Estado absolutista. Então, o objetivo dessa primeira dimensão foi fazer com que o Estado se abstenha de adotar determinadas posturas que possam ofender a nossa liberdade, possam ofender direitos civis e direitos políticos. Eu trouxe para você aqui o rol dos principais direitos de primeira dimensão. Repare, direito à vida, liberdade, propriedade, liberdade de expressão, participação política e participação religiosa, inviolabilidade de domicílio, liberdade de reunião e outras tantas liberdades asseguradas à nossa Constituição. Primeira dimensão, regrinha importante. Dá uma olhadinha, primeira dimensão, segunda, terceira dimensão e assim sucessivamente. O que eu quero que você lembre, a existência de uma dimensão, ela não vai excluir a existência das dimensões seguintes. Então perceba, o fato de termos atingidos os direitos de primeira dimensão nos leva aos direitos de segunda dimensão, não exclui os direitos já positivados e já conquistados. O objetivo é sempre ampliar as dimensões dos direitos fundamentais. Segunda dimensão aqui, direitos sociais. Nesses direitos, nós temos uma postura do qual a administração pública, o Estado, ele deve ter uma postura positiva, uma postura ativa em regra. Em regra, determina um fazer por parte da administração para conquistar esses direitos assegurados na Constituição. Os principais casos de direitos sociais são esses, direitos econômicos, direitos culturais e os chamados direitos sociais, positivados aqui, artigo 7º, basicamente, da nossa Constituição, direitos de segunda dimensão. Só toma cuidado com um detalhe, que eu falei para você que, em regra, a administração tem uma postura positiva. Toda regra comporta exceção. Qual é a exceção? Repare, existem 2 direitos que eu queria chamar a sua atenção, dentro dos direitos de segunda dimensão, que eles exigem do Estado uma postura negativa. Olha que massa. A liberdade sindical é o primeiro, e o nosso segundo aqui é a questão do direito à greve, a liberdade de greve. Nesses 2 casos, determina-se que o Estado tem uma postura de abstenção. Em relação à greve no serviço público, lembrando que não existe uma norma expressa para tratar na greve do serviço público, então se faz necessário aí o mandado de injunção para que se regulamente o direito de greve no serviço público. Isso já tem várias decisões aí dos tribunais superiores nesse sentido, tá bom? Direitos de terceira dimensão, nós estamos falando da solidariedade ou da fraternidade. Perceba, só vou voltar só para você enxergar, olha que massa,
as 3 dimensões do nosso direito, as 3 primeiras gerações, os 3 direitos positivados na Revolução Francesa. Ó, eu vou sublinhar aqui para você de verde. Liberdade, olha a segunda dimensão aqui, ó. Liberdade, igualdade, quando fala-se de direito social, nós estamos falando da igualdade. E a terceira situação, na terceira dimensão aqui, nós temos a fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Nessa terceira dimensão, nós estamos falando dos direitos difusos e coletivos. São direitos que atingem um número indeterminado de pessoas. Todos nós passamos a sofrer as influências desse direito. O exemplo mais clássico aqui é a questão do meio ambiente. Você deve estar vendo aí nas questões de atualidade, volta e meia se fala isso no noticiário, que o planeta está ficando mais quente, cada vez que passa está mais quente. Perceba, todo o planeta vai sofrer por conta das questões ambientais. Então isso é uma característica dos direitos de terceira dimensão. Vamos lá. Outra questão aqui, direito do consumidor. Não importa qual é a sua posição social, todos nós somos consumidores, aí direitos positivados no texto constitucional, tá bom? Beleza? Agora vamos lá, tratar com você aqui de alguns pontinhos sobre alguns direitos que o professor acredita que possam aparecer. O primeiro deles, direito à vida. Todos nós temos a proteção, a vida em regra. A regra é a proteção da vida, tanto a vida intrauterina, é a vida dentro do ventre materno, assim como a proteção da vida extrauterina, é a vida fora do ventre materno. Então perceba, quando olhamos essa proteção, se protege, segundo o próprio Código Civil já ressalta, protege-se a vida desde o momento da concepção, exatamente o momento em que o espermatozoide vai fecundar o óvulo, existe a proteção aí da vida. Depois disso, decisões do STF. ADPF 54, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Olha que interessante, se nós estamos diante de um feto anencéfalo, toma cuidado, feto anencéfalo que não tem formação cerebral, diante da interrupção da gravidez de um feto anencéfalo, não existe o crime de aborto, porque o que nos faz sermos seres humanos é a existência do cérebro. Se não tem cérebro, não há um ser humano, tá bom? Então, se a mulher optar por fazer o aborto do feto anencéfalo, não há crime. Outra questão interessante, a DIN 3.510, a adição direta de inconstitucionalidade. Ele traz a possibilidade da realização de pesquisas científicas com as chamadas célula-troncos embrionárias. Repare, proveniente daquilo que nós chamamos de fertilização in vitro, que não foram utilizados no procedimento. Então perceba, da fertilização in vitro sobra-se algumas células-tronco que podem ser utilizadas para a questão relacionada à pesquisa. Recentemente saiu aí, a NASA mandou minicérebros, pequenos cérebros para o espaço, para ficar lá na próxima Lua, por conta da questão de pesquisa de cientistas brasileiros que querem analisar lá a questão do mal de Parkinson e outras doenças provenientes do degeneramento da atividade cerebral. Tudo ponto importante para nós, tá bom? Vamos lá. Próxima figurinha, liberdade de reunião. Toma cuidado com isso aqui, os requisitos, tá bom? Vamos lá. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização. Toma cuidado aqui, eu vou grifar para você onde a FCC te pega. Independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido apenas o prévio aviso à autoridade competente. Então toma cuidado, perceba, para reunir-se pacificamente você não precisa de autorização, mas você precisa avisar que você vai se reunir naquele local. Então, ponto interessante aí, a própria Constituição nos traz os 6 requisitos. Vamos lá, vamos lá. Marcha da Maconha.
Não sei se vocês já ouviram falar, aquele movimento social que tem, buscando lá a pesquisa de diversas substâncias que guardam relação com a maconha, questão de discussão acadêmica, científica sobre a maconha. O STF já falou que a participação das pessoas na marcha da maconha não traz e não configura nenhum crime, guarda relação com a liberdade de reunião. Agora, se na marcha da maconha o Irineu vai lá, acende um charuto de maconha, não é um cigarro, é um charutão de maconha, vou lá ficar fumando, nesse caso eu estou cometendo crime. Respondo, está extrapolando o preceito constitucional. Se na marcha da maconha eu começo a vender maconha, nesse caso eu também respondo porque extrapolo o permissivo constitucional. Outra figurinha aí, direito de informação, regulado lá pela Lei de Acesso à Informação. Vamos lá. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações. Então perceba, é um direito fundamental nosso, na qualidade de cidadão, receber acesso à informação dos órgãos públicos. Agora perceba, qual informação a administração é obrigada a nos fornecer? Primeiro, de seu interesse particular, ou também chamada de informações pessoais, ou de interesse coletivo ou geral, também chamada de informações públicas, que serão prestadas no prazo da lei, a lei que está se referindo aqui à Lei de Acesso à Informação 2527, sob pena de responsabilidade, ressalvados aquelas cujo sigilo, são as informações sigilosas, sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Vamos lá, outra questãozinha aqui, se o examinador tiver com o seu coração peludo, quiser ferrar com a tua vida, vamos lá. Qual remédio constitucional cabe diante da negativa de acesso à informação? Depende. Se a informação for pessoal, da pessoa do impetrante, habeas datas. Se a informação for pública, do qual a administração se recusa a entregar, nós estamos falando de mandado de segurança. Toma cuidado. Se a informação for pública, coletiva ou geral, cabe MS, não é habeas datas, beleza? Tranquilão? Vamos avançar. Princípio da inafastabilidade de jurisdição. Interessante. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, cabe aqui a nossa figura do Poder Judiciário se manifestar todas as vezes em que ele for provocado. Por isso, o princípio, inafastabilidade de jurisdição. E se a lei impedir o acesso da pessoa ao judiciário por conta de lesão ou ameaça à lesão, essa norma certamente será inconstitucional. Beleza? Vamos lá, outra figura importante, juiz natural e tribunal de exceção. Muito fácil para você acertar essa questão na sua prova. Ó, repare, faz uma linha, pouco importa as datas, essa divisão. A divisão é a criação do tribunal ou do poder judiciário. Perceba, vamos colocar os fatos em dois momentos diferentes. Perceba, primeira situação, opa, não deveria ter feito dessa cor. Primeira situação, os fatos estão aqui, ó, fato 1. Beleza? Fato 1. Segunda situação, fato 2. Beleza? Qual que é a grande questão? Qual dos dois tribunais será o de exceção? Então, repare, na primeira situação, o tribunal foi criado após o fato. Então, perceba, o tribunal criado após o fato, que vai ter competência para julgar os fatos que lhe antecedem, essa figurinha aqui é chamada de tribunal de exceção. Repare, tribunal de exceção. O que quer dizer? O tribunal criado após os fatos que vai ter competência para julgar fatos que antecedem a sua criação. A prova sempre cobra a mesma coisa, Tribunal de Nuremberg. Falou para você, Tribunal de Nuremberg, para julgar os nazistas que praticaram crimes na Segunda Guerra Mundial, os fascistas. Na hora, Tribunal de Exceção foi um tribunal criado após os fatos para julgar fatos que lhe antecederam a criação. Agora perceba, na segunda situação, no segundo caso, nós estamos diante de um juiz natural. O tribunal foi criado para julgar fatos que lhe são posteriores. Nesse caso, nós estamos diante do juízo natural. Então, o que você vai lembrar? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, esta situação 1 que nós vimos, ela não é admitida.
E a segunda figurinha aqui, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, beleza? Criando aqui a figura do juiz natural e também do promotor natural. Aí uma prova um pouco mais específica por conta da existência de falar de autoridade, não autoridade judiciária competente, tá bom? Vamos avançar, vamos avançar. Eu montei para você aqui uma questão que volta e meia a FCC cobra, tá bom? Vamos lá, inafiançáveis. Repare, esses crimes que eu coloquei para você aqui nessa lista, eles são inafiançáveis. Ou seja, quer dizer isso, esses crimes, eles não comportam o instituto da fiança. Beleza? Então vamos lá, antes de prosseguir eu quero te dar uma regrinha. Esses crimes não comportam fiança. Ou seja, nas entrelinhas, o constituinte originário proibiu a concessão da liberdade provisória sem fiança. Mas não existe nenhum empecilho para que exista a concessão da liberdade provisória sem fiança. Então toma cuidado. Crime inafiançável quer dizer que não vai ter fiança, mas não impede o juiz de dar a liberdade provisória, desde que seja sem fiança. Além disso, repare, azul, eu montei para você aqui azul. O racismo, ele é um crime imprescritível e ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e Estado democrático, eles também são imprescritíveis. Ou seja, não estão sujeitos ao prazo de prescrição. Ou seja, não importa quando se praticou racismo, o Estado sempre poderá punir essa figura. Agora repare, os crimes de vermelho, eles não recebem graça e não recebem a figura da anistia, que são hipóteses de extinção de punibilidade. Quais são? Hediondos e o chamado 3T, tráfico, terrorismo e tortura. Tráfico, terrorismo e tortura, mas hediondos são inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Beleza até aqui? Só um paralelo aqui, recentemente o STF decidiu a questão da discriminação homofóbica, a comunidade LGBT, ela configura-se também crime de racismo, tá bom? Não vamos aprofundar por conta do nosso exíguo tempo, mas lembra, discriminações provenientes de gênero, ela pode configurar crime de racismo. Vamos avançar, vamos avançar. Formas de aquisição originária da nacionalidade. O primeiro grupo aqui são os brasileiros natos. São brasileiros natos. Alíneas, vamos começar. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, se o estrangeiro veio para o Brasil, mesmo que esteja em situação irregular, entrou no Brasil, a criança nasceu aqui, a criança é brasileira. Por exemplo, nós vimos recentemente a questão da Venezuela. Da Venezuela, diversos venezuelanos ingressaram no Brasil. Se a criança, a mulher entrou grávida, a criança nasceu aqui, mesmo a mãe ou o pai, os pais estando em situação irregular, o brasileiro, aquele criança é brasileiro nato. Critério ius solium, não esqueça, ius solium é um critério utilizado muito por países subdesenvolvidos, porque era necessário formar o elemento povo para a formação do Estado. Países mais desenvolvidos, eles utilizam o critério ius sangue. É nato quem é sangue do sangue, beleza? Muitas vezes países europeus. Vamos avançar. Segunda forma. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então os pais estão a serviço do Brasil e a criança nasce no estrangeiro, carinha de joelho. Vamos lá, linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Agora olha a observação aqui. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, basicamente consulado ou embaixada, ou venham a residir no Brasil, na República Federativa do Brasil não esquece aqui, ó, soma, opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, ou seja, tem até os 18 anos para decidir isso, pela nacionalidade brasileira. Então, nasceu no estrangeiro, foi registrado na repartição brasileira, é brasileiro nato. Nasceu no estrangeiro, veio para o Brasil e após os 18 anos optou pela nacionalidade brasileira, também é brasileiro nato, tá bom? Vamos lá. Próxima figurinha, brasileiros naturalizados, também chamada de aquisição secundária na nacionalidade. Vamos lá. São naturalizados o quê?
na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residentes por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. Então perceba, se o seu país fala língua portuguesa, por exemplo, Angola, Moçambique, basta você residir 1 ano ininterrupto no Brasil e ter idoneidade moral para adquirir a nacionalidade, a qualidade, perdão, de brasileiro naturalizado. Segunda situação, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residente na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Então, 15 anos ininterruptos não pode ter condenação, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Então, repare, ele tem que pedir para ser naturalizado. Ele falou, eu, estrangeiro, quero me tornar brasileiro. E por último aqui, nós temos que falar dos cargos privativos dos brasileiros natos. Existem alguns cargos que só podem ser exercidos por brasileiros natos. E para isso nós temos aqui essa siglinha aqui, ó, mp3.com. Putz, isso aqui te ajuda pra caramba no dia da prova. Eu montei para você aqui, ó, a nossa planilha. Repare, quais cargos que só podem ser exercidos por brasileiros natos? Repare aqui, ó, mp3.com, tá bom? As iniciais aqui dessa formação. Ministro do STF tem que ser brasileiro nato. Presidente e vice-presidente da República. Presidente do Senado. Presidente da Câmara, carreiras de diplomatas, oficiais das Forças Armadas e ministro da Defesa. Perceba, são cargos estratégicos que guardam relação com o interesse e a preservação da questão da soberania, da nacionalidade, as questões que guardam relação com o desenvolvimento do país. Então, só pode ser exercido por brasileiros natos. Vamos lá, vamos lá. Artigo 18. Ele fala para nós o seguinte... A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estado, Distrito Federal e municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. E aqui nós positivamos o federalismo no Brasil. Agora, olha que interessante, o federalismo brasileiro, ele é diferente do federalismo americano. Nós temos federalismos diferentes. Dá uma olhadinha. Por isso, nós temos quatro espécies de entes federativos. Os típicos, que são os normais, previstos aí na maioria dos federalismos, União e os estados, e os entes atípicos, que são criados pelo Brasil aqui, questão do um jeito tupiniquim, vamos assim dizer, de fazer o federalismo. Os municípios e o Distrito Federal, mais de 5.000 municípios aí espalhados no território nacional. Então perceba, olha que interessante, o federalismo americano, ele está na primeira linha, é o chamado federalismo de primeiro grau. O que é o federalismo de primeiro grau? A União vai declinar parcela de sua competência aos estados. Mas o Brasil criou também o federalismo de segundo grau, onde o estado declina a parcela de suas atribuições para o município. Aqui nós temos no Brasil o chamado federalismo de segundo grau, que é diferente, por exemplo, do federalismo americano. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Artigo 37 é importante pra caramba, trata da administração pública. O que ele fala? A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios. Então vamos lá. Nesse primeiro ponto, eu chamo sua atenção para quem são sujeitos desses princípios, quem são sujeitos da administração pública. A administração direta e a administração indireta. Basicamente, a administração direta, a espinha dorsal do Estado, o chefe do executivo, mais seus ministros e secretários e órgãos ligados a ele. E a administração indireta, braços e pernas da administração. 4. Autarquias, fundações, empresa pública e sociedade de economia mista. De todos os poderes. Então, o Executivo, Legislativo e o Judiciário seguem essa previsão. De todos os entes federalistas, do federalismo, União, Estado, Município e o Distrito Federal. Então, todos esses sujeitos estão seguindo as regras do artigo 37. Chamo sua atenção para quais são os nossos princípios. O famoso princípio que você conhece é o LIMP. Isso aqui volta e meia aparece. Quem sabe você é o Felizardo ou a Felizarda que vai receber uma prova com isso. Dá uma olhadinha. 5 princípios básicos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só lembrando aqui
na moralidade a questão da exerção dos nossos cargos por parentes, que nós chamamos isso de, qual é o nome disso mesmo? Nepotismo, não esqueça disso, tá bom? Detalhes importantes da prova. Perceba, o princípio da eficiência, ele foi o último a ser introduzido dentro do nosso ordenamento jurídico, decorre da emenda constitucional 19. Então, se aparecer alguma coisa nesse sentido, qual é o princípio básico da administração que foi incluído por uma reforma? Foi o E do LIMP, tranquilo? Vamos avançar aqui. Artigo 37, inciso 1º, formas de ingresso no serviço público. Olha que se fala. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Repare, brasileiros natos e naturalizados, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. O estrangeiro só pode ocupar se a lei assim o permitir. E lembrando que cargo é diferente de emprego. Cargo, vínculo estatutário, ao passo que o emprego é um vínculo seletista. Coisas diferentes, mas tem ali um tratamento muito próximo por parte do direito constitucional, tá bom? Vamos lá. Súmula vinculante 14. Antes de entrar no conteúdo da súmula vinculante 14, eu preciso te lembrar isso aqui, ó. O que é a vinculação? Não confunda uma súmula com uma súmula vinculante, são coisas diferentes. A súmula é o posicionamento, é o entendimento de um tribunal superior sobre dado assunto. Então a súmula é eu, tribunal, entendo dessa forma. A súmula não é obrigado a ser seguido, é uma orientação, você segue se quiser. Agora, quando a súmula é vinculante, ela só pode ser editada pelo STF, e ela determina que haja uma observância do conteúdo da súmula por parte de toda a administração pública e ainda por parte de todos os órgãos do Poder Judiciário. Olha o nome, súmula que vincula, súmula que determina que seja observada. Aí sua prova vira para você e fala, ó, se ocorrer o desrespeito à súmula vinculante, o que eu faço? Reclamação. Tá bom? Pode aparecer com alguns nomes. Só reclamação, reclamação constitucional ou reclamação STF. Reclamação é uma ação que você vai propor direto ao STF para levar ao STF que houve o descumprimento do conteúdo de uma súmula vinculante por parte ou de um órgão da administração ou por parte de algum órgão do judiciário. O conteúdo dessa súmula vinculante, como lhe falei há pouco, ela é de observação obrigatória pelo judiciário e pelos órgãos da administração pública. Agora vamos lá. Opa, tem que ler a súmula 14, né? Vamos lá. O que a súmula 14 fala? Só lei pode sujeitar o exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público. Vamos trabalhar com a súmula vinculante 14 de uma forma mais aberta. Perceba, quem pode criar regras para o concurso, quem pode criar fases, exames, estabelecer algo para selecionar os candidatos, é só a lei. Sendo que o edital, ele reproduz o conteúdo da lei e o edital ele faz a lei do concurso, daquele concurso. Então perceba, se não tiver previsão legal para uma fase, para um exame, para algo, existe essa positivação no edital, isso está contra a legis, isso está ofendendo a previsão legal, porque o edital tem que reproduzir o conteúdo da lei, não podendo criar fases além daquilo que é permitido na própria norma, tá bom? Vamos lá, artigo 35, artigo 37, inciso 9. Olha o que ele fala. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, então a Constituição traz a contratação por prazo pré-estabelecido, para atender necessidade temporária de excepcionalidade e interesse público. Então perceba, é possível a contratação de servidores por prazo temporário dentro do nosso ordenamento jurídico, desde que siga as previsões constitucionais. Existe uma norma específica tratando disso, que para nós aqui não é objeto de estudo, tá bom? Artigo 37, inciso 2. A investidura de cargo em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Você que vai fazer o TRF, prova sua aí está arrebentando, tá? Falta alguns dias para a sua prova. Você só vai tomar posse no seu concurso, torço para que você seja aprovado, se você tiver a
a aprovação prévia no concurso. Você vai fazer a prova domingo, conseguiu fazer a prova, arrebentou na prova, fez aulas do Nova aí, curtiu nosso material, dá os likes aí, informa pra gente aí, os professores, o Nova gosta, nós amamos de paixão quando os nossos alunos arrebentam na prova, tá bom? Então, quiser passar essa notícia aí pra nós, aí nas redes sociais do Nova, fique à vontade, tá bom? Gosto bastante. E quiser também comentar nas minhas redes pessoais, fique à vontade, tanto Facebook quanto Instagram, YouTube aí, professor Irineu Ruiz, beleza? Agora dá uma olhadinha, você teve aprovação prévia no concurso, foi aprovado. Vamos continuar aqui. O concurso público só pode ser de duas formas, ou é concurso de provas, normalmente ensino médio, ou provas e títulos, nível superior, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo e emprego, na forma prevista em lei. Então aqui traz a regra. Qual é a regra para você ingressar no serviço público? Mediante a aprovação em concurso. Entretanto, você sabe, direito às ciências humanas, e como tal toda regra cabe exceção. Qual é a exceção? As nomeações para cargo em comissão. Os cargos em comissão são aqueles cargos que se chama de cargos demissivos ad nutum, ou cargos de livre nomeação ou livre exoneração. Cargos em comissão que podem ser exercidos tanto por funcionários de carreira quanto por particulares, não precisa de concurso para exercer aquele cargo em comissão, basta preencher os requisitos legais, lembrando que para ser cargo em comissão tem que ser função de direção, chefia ou assessoramento, tá bom? Artigo 37, inciso 8. Olha o que ele faz. A lei reservará percentual dos cargos em empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, pessoas portadoras de deficiência ou pessoas com deficiência têm cotas reservadas, os chamados, entre aspas, aqui o PCD. Pessoa com deficiência tem uma cota reservada para eles nos respectivos concursos. Cuidado, posição jurisprudencial fala que em casos raríssimos, não é possível ter a reserva dessas vagas para pessoas com deficiência, mas são raríssimos. E normalmente isso aqui aparece em concursos da segurança. Eles excluem os PCDs e sempre há uma impugnação do concurso obrigando que haja a reserva de vagas previstos no 37, inciso 8 da Constituição. Vamos lá, próxima figurinha, súmula 522. Fala aqui de uma questão importante. O portador de surdez unilateral, surdo só de um lado, não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar vagas reservadas em concurso. Então, surdez de um lado só não é considerado pessoa com deficiência. Súmula 522 do STJ. Vamos lá. Agora perceba, ponto importante, queria trazer para você aqui as 3 garantias dos magistrados dentro do nosso ordenamento jurídico. Quais são essas 3 garantias? Primeiro, vitalicidade. Segundo, inamovibilidade. E terceiro, irredutibilidade de subsídios. Vamos lá. Os juízes gozam das seguintes garantias. Vitalicidade, ou seja, o cargo dele é vitalício. Vamos lá. Que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício. Cuidado, o estágio probatório dos magistrados é menor, 2 anos, os demais servidores são 3. Dependendo, a perda do cargo nesse período, ou seja, no período de 2 anos de deliberação do tribunal a qual o juiz estiver vinculado e nos demais casos por sentença judicial transitada em julgado. Então vamos lá. Passou o período de 2 anos, só pode ser desligado do cargo por sentença judicial transitada em julgado. Antes de 2 anos, para ser desligado, precisa de deliberação no tribunal do qual ele foi vinculado, beleza? Tranquilão até aqui? Então é a vitalicidade. Ela dá uma segurança ao magistrado para formular as suas decisões, tá bom? Vamos avançar. Inamovibilidade. O magistrado não pode ser removido do local onde ele está exercendo as suas funções, além das hipóteses previstas na lei orgânica da magistratura e nas próprias regras internas do tribunal. Então perceba, inamovibilidade não quer dizer que ele nunca vai sair, quer dizer que ele pode sair de lá desde que atenda às regras próprias. Por exemplo, o magistrado saiu de uma entrância e foi para outra entrância, ele promoveu por algum motivo. Ele pode sair de um local por outro. Por exemplo, o magistrado pede lá uma remoção por algum motivo, por interesse pessoal, ele está sendo retirado do local, indo para outro, isso é
admitido. Depois, os juízes gozam da irredutibilidade de subsídios. Toma cuidado. Essa irredutibilidade que nós estamos falando, ela não protege que o magistrado tenha os descontos previstos em lei, como, por exemplo, o imposto de renda, tem que descontar, e ainda a cota parte da contribuição na Previdência também tem que descontar dos magistrados. Agora, você diminuir de forma arbitrária o salário dos magistrados, como forma de sanção, isso não pode. Perceba, as garantias dão liberdade ao juiz para decidir de forma adequada, seguindo sua convicção, seguindo lá os seus anseios e aquilo que ele realmente acredita. Vamos lá? Artigo 95, incisos, ele traz para nós aqui as vedações, o que é o vedado ao magistrado. 95, parágrafo único, olha o que ele fala. Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, os magistrados podem exercer a função de professor. Repare, tem que haver compatibilidade de horário e a matéria que ele estiver lecionando tem que ser afim com a carreira que ele exerce. Por exemplo, um juiz do trabalho, ele vai dar lá a matéria de direito do trabalho, processo civil, são matérias afins. Mas você não vai ver um juiz do trabalho dando aula de direito penal, por exemplo. Tranquilo? Por quê? Porque não são matérias afins à sua carreira. Depois disso, segunda vedação, receber, a qualquer título ou pretextos, custas ou participações em processos, justamente para eles não terem a sua imparcialidade prejudicada no exercício da jurisdição. Próxima figurinha. Ao juiz é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Você não vai ver um juiz no exercício da sua função, enquanto estiver exercendo uma atividade. Toma cuidado só com o caso do Sérgio Moro, tá bom? Ele era magistrado e foi exercer um cargo político, mas não esquece, ele pediu exoneração, tranquilo? Toma cuidado com isso aqui, que pode ser objeto de questionamento na banca. Olha, ele pode, desde que ele peça a exoneração, ele saia da carreira da magistratura, ele pode aí atender a esse anseio, tá bom? Vamos lá, próxima figurinha. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Aqui a própria lei orgânica da magistratura traz as exceções, mas ele não pode receber essas contribuições, esses auxílios e esses valores. Próxima figurinha. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou. Então ele não pode exercer a advocacia no tribunal que se afastou. Isso aqui é chamada por nós de quarentena. Repare, antes de decorrido, qual o período da quarentena? 3 anos do seu afastamento do cargo por aposentadoria ou por exoneração. Então, o juiz saiu, aposentou, ele pode advogar, desde que não advogue no tribunal, no local onde ele se afastou, beleza? Vamos avançar. Artigo 101, ele traz para nós aí a questão do STF. Vamos lá. O STF compõe-se de 11 ministros. Bem fácil, somos um time de futebol. Time de futebol são 11, então nós temos 11 ministros, tá bom? Escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos, então tem que ter mais de 35 anos, e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Repare, notável saber jurídico e reputação ilibada. Só um detalhezinho, às vezes é perguntado em prova. Para ser ministro do STF, não é necessário que seja da área jurídica. Não precisa ser bacharel em direito. Basta você ter um notável saber jurídico. Já teve na história do STF médico que foi nomeado como ministro. Ficou pouco tempo, mas pode, porque não exige que seja da área jurídica. Tem que ter notável saber jurídico. Você pode ter um notável saber jurídico e não ser da área jurídica. Beleza? E a reputação tem que ser ilibada, perfeita. Automaticamente, para ser ministro do STF, você tem que estar em dia com seus direitos políticos, ou seja, pode votar e pode ser votado. Vamos lá, 102, ele fala aqui da competência do STF. Compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, a linha L, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Falei para você há pouco a questão da reclamação ao STF
no caso de descumprimento da súmula vinculante. Olha a reclamação aqui. Repare, montei para você algumas situações onde nós temos a existência da reclamação. Tá bom? Então aqui essa primeira que eu te falei, que é a questão do descumprimento da súmula vinculante. Só um detalhe, ela é um incidente processual, isso aqui alguns falam que é ação, outros falam que é um recurso, mas não é nenhum nem outro, no qual você vai levar ao STF o conhecimento de descumprimento de uma súmula vinculante, tá bom? 103A, parágrafo 3º. Dá uma olhadinha. Do ato administrativo ou da decisão judicial que contraria a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar. Caberá reclamação ao STF que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula conforme o caso. Então esse é o permissivo constitucional para a reclamação ao STF. Dá uma olhadinha. Casos em que vai ter aí a reclamação. Primeiro, preservação das competências do STF. Então, para preservar a competência do STF, eu permito a reclamação. Então, o juiz ou tribunal está usurpando a competência prevista na Constituição do STF. Então, eu entro com reclamação. Segunda situação, para garantir a autoridade da decisão do STF. Então perceba, houve o proferimento de uma decisão pelo STF e essa decisão ela está sendo desrespeitada ou descumprida, ou por autoridade administrativa ou por autoridades judiciais. Nesses dois casos também cabe reclamação. E a última figurinha aqui, para garantir a aplicação de uma súmula vinculante ao STF. Belezinha? Tudo tranquilão? Vamos lá, mais alguns pontinhos aqui falar do STJ. STJs. Somos todos por Jesus. Jesus, quando morreu, tinha 33 anos. Então, nós temos aqui 33 ministros que vão compor o STF, tá bom? 104, parágrafo único. Vamos lá. Os ministros do STJ serão nomeados pelo presidente. Então, a nomeação é política. Dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 75, mesmo requisito aqui do STF. De notável saber jurídico e reputação ilibada. Olha que massa, depois de aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado. Então, ministros do STJ, eles estão sujeitos a sabatina feita pelo Senado. Então o Senado vai sabatinar os nossos pretensos ministros do STJ. Vamos lá, quem são os membros que vão compor? Vamos lá. 1/3 dentre juízes do TRF, 1/3 dentre desembargadores do TJ, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal. Então monta-se a lista tríplice, o STJ manda ao presidente, do qual ele vai sortear um nome que vai ser submetido à sabatina, e a segunda parte, 1/3 em partes iguais, na verdade, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, Distrital ou Territorial. Vamos só colocar aqui, ó, Ministério Público. Então perceba, metade de 1/3 advogados, metade de 1/3 membros do Ministério Público, que também vão ser ministros do STF. Perceba, esse não é o quinto constitucional, tá bom? Não é o quinto constitucional. É a previsão para ter aí membros da advocacia e membros do Ministério Público para exercer a função de ministros do STF. Vamos lá. Competência originária do STJ naquilo que tange a homologação de sentenças estrangeiras. Vamos lá. Compete ao STJ processar e julgar originariamente a homologação de sentença estrangeira e a concessão de exequatur, as cartas rogatórias. Só lembrando que as cartas rogatórias, elas são cartas que vão se cumprir decisões ou determinações estrangeiras dentro do território nacional. Isso aqui ingressa no Brasil por meio do ministro das Relações Exteriores, que manda isso ao STJ. Toma cuidado, porque antes da emenda constitucional 45, essa autorização era feita pelo STF. Hoje é feita pelo STJ, tá bom? Toma cuidado para você não errar isso aqui na prova. E a exequatur, nada mais, nada menos, é uma autorização do STJ
para que a decisão estrangeira seja cumprida em território nacional. Só um detalhe, nesse caso, quem vai cumprir as decisões feitas pelo STJ é sempre a Justiça Federal dos Estados, ou seja, primeiro grau de jurisdição da Justiça Federal. Então, os juízes federais vão cumprir isso, cumpre e devolve a carta rogatória cumprida ao STF, que devolve ao seu país de origem. Tranquilo? Vamos lá, Justiça Federal. Artigo 106, são órgãos da Justiça Federal, os tribunais regionais federais, no qual você vai prestar o concurso, né, domingo, órgão colegiado de segundo grau, e os juízes federais, órgãos singulares de primeiro grau. Então, TRF sempre vai proferir decisão colegiada e juízes federais sempre decisões singulares, um atuando no segundo grau, outro atuando no primeiro grau de jurisdição. Artigo 107, aqui questão importante também, o TRF compõe-se de, no mínimo, 7 juízes recrutados. Então, a composição mínima da Justiça Federal no TRF são 7. Quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros, olha a idade, com mais de 30 e menos de 65. Repare, STF, STJ, 35. Justiça TRF, 30 e menos de 35 anos, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público. Aqui sim é o chamado quinto constitucional. Esse aqui é o quinto, não é do STJ, aquilo não é quinto constitucional, tá bom? Belezinha? E a última previsão da nossa aula de hoje: os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo, inciso 2, os demais, mediante promoção de juízes federais, com mais de 5 anos de exercício por antiguidade, não tem mais trema, tá? E merecimento alternadamente. Então perceba, para compor o TRF, necessariamente tem que ser da área jurídica. Para compor o STJ, necessariamente tem que ser da área jurídica. O STF não precisa. Beleza? Curtiu nossa aula aí? Deixa os likes, adiciona o Nova aí nas redes sociais, quiser adicionar o professor também, fique à vontade. Foi um prazer ter você aqui conosco nessa manhã. Pelo meu relógio aqui, 12h02, aí estamos no limite da nossa aula. Desejo a você boa prova você que vai prestar o TRF. Só um detalhezinho, eu sempre falo isso, toma cuidado. No dia que você vai fazer a prova, aquela questão que você respondeu, não altera, não modifica. Porque volta e meia, quando você vai fazer prova, tem um bicho comichão lá que está angustiando você, você respondeu, você vai, eu vou mudar. Puta, muitas vezes você tira uma resposta certa para colocar uma resposta errada, tá bom? A regra é que isso aconteça. Então, para não estar sujeito a isso, responda a prova e não altere aquela questão. A chance de acerto na primeira leitura e assinalar a resposta é muito grande, melhor do que você tirar a resposta e correr o risco de errá-la. Beleza? No mais, boa prova. Sendo aprovado ou não, acompanhe os novos aí nas redes sociais, nossos materiais, aí estamos à disposição de você, tá bom? Um abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.